Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O Projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Paulistano, nascido em 1940, formou-se em Direito na Academia do Largo de São Francisco da USP em 66. Em 72 foi admitido por concurso para o cargo de procurador do município de São Paulo e ingressou no Ministério Público Federal 10 anos depois. No ano de 83 foi transferido para o Goiás, onde chegou a procurador-chefe entre 90 e 92. Tornou-se subprocurador-geral da República entre 92 e 95, quando se aposentou. Voltou a exercer a advocacia até hoje. Atualmente é diretor dos aposentados da ANPR. Estamos aqui com o Dr. Celso Roberto da Cunha Lima, subprocurador-geral aposentado e diretor dos aposentados da Associação Nacional dos Procuradores. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria que a gente começasse essa entrevista, o senhor contando as suas memórias, de onde o senhor nasceu, onde o senhor cresceu. Eu sou natural de São Paulo, capital. Eu nasci num bairro chamado Ponte Pequena, na Zona Norte, em 2 de dezembro de 1940, que era vizinho ao rio Tietê. Então, por isso tinham duas pontes, uma grande e outra menor, que era a grande era sobre o rio Tietê e a menor era sobre o rio Tamanduateí. Então, o bairro ficou dividido, tinha a Ponte Pequena e a Ponte Grande. Então eu nasci nesse bairro, no dia 2 de dezembro de 1940. Eu comecei estudando num colégio tradicional em São Paulo, chamado Caetano de Campos, que era na Praça da República, e que era um prédio assim tão imponente e importante que o metrô pretendeu demolir. Mas por ali tinham passado os governadores, prefeitos, senadores e fizeram um movimento tão grande, que inclusive eu participei deles, eu já morando em Goiás. Eu fui para lá para participar desse movimento e aí o metrô desviou a linha. Então esse colégio, que hoje é a Secretaria de Educação de São Paulo, fiz lá o Jardim da Infância e o primário. Depois a minha família teve que mudar para um lugar mais distante do centro. E nessa ocasião estavam criando um colégio estadual no Alto de Santana, que era o bairro para onde eu tinha morado. Chamava o Colégio Estadual Dr. Otávio Mendes, ou SEDOM. Então resolvi mudar para esse colégio, de muito boa qualidade. Aliás, naquela época, praticamente não existia ensino particular. Eram todos públicos e de boa qualidade. Os professores recebiam um salário razoável e praticamente não tinha, né, escolas. Mesmo as pessoas ricas estudavam em escolas públicas. No Caetano de Campos, era a maior dificuldade de entrar. Meu pai, todas as vezes que ia lá, a porta estava fechada. Até que eu tinha uma madrinha que conhecia um pessoal importante e ela conseguiu uma carta com um senhor que tinha sido ministro das Relações Exteriores do Getúlio Vargas, chamava Macedo Soares. Aí ele deu uma cartinha, né? Quando meu pai chegou com a cartinha lá, eu podia escolher até o lugar de diretor lá, se eu quisesse. Então foi assim que eu entrei nesse Caetano de Campos. Fiz o clássico, né, no SEDOM, depois eu terminei num outro colégio, porque meu pai tinha falecido, aí eu precisei trabalhar. E não tinha clássico em escolas públicas de manhã, só à noite. Ou seja, à noite, só tinha de manhã. Então eu tive que optar por um curso noturno, porque eu tive que ir trabalhar, né? Então eu terminei o clássico, que antes era o clássico e científico. E eu terminei o clássico num colégio chamado Oswaldo Cruz, que era no centro de São Paulo. E como que o senhor começou a estudar Direito? Foi em São Paulo? Como que o senhor começou a estudar? Quando foi? Em 1962. E um vestibular muito difícil, muito concorrido. Foi um período de extrema turbulência política. Por quê? Porque eu entrei antes da Revolução de 64 e saí depois. E, inclusive, tive muitos colegas que foram presos, sumiram, exilaram, né? Se exilaram. A famosa academia do Largo São Francisco, né? Que é tradicionalíssima, né?
e lá acabei me formando. Eu entrei em 62 e saí em 1966. Como que era o trabalho naquela época? Eu comecei na advocacia. Logo que eu me formei, eu fui, naquele tempo, não era estagiário que se falava, era solicitador. Então, já no meu tempo de faculdade, nós tínhamos, o Centro Acadêmico da São Francisco, tinha um escritório. E lá a gente podia, então, passar um período aprendendo, né? Porque o grande problema do ensino é isso, é a parte prática, né? Você conhece muita teoria, mas na prática você quase não tinha essa possibilidade de aprender. Então eu fui aprender no Centro Acadêmico 11 de agosto. Aí logo que eu me formei já comecei a trabalhar na advocacia. E até que em 1972 houve um concurso para a Prefeitura de São Paulo, para procurador, que podia advogar. Então, para mim era bom, porque eu continuava com o escritório e advogar, e também ia ser procurador da prefeitura, ser o advogado da prefeitura. E aí eu trabalhei na prefeitura uns 10 anos, até que em 1982 eu fui atraído para o Ministério Público Federal. Eu queria que o senhor contasse como foi essa história. Por quê? Em 82, um procurador da República, combatente, né, com garra e tudo, ele foi assassinado. Por quê? Porque, na ocasião, o governo federal começou a financiar lavouras de mandioca. Por isso que foi chamado o escândalo da mandioca. Só que o pessoal recebia a subvenção pagando juros quase nenhum e começaram a comprar apartamentos de luxo na orla marítima, carros. E esse colega tomou conhecimento e foi atrás desse grupo, que era comandado por um major da PM de Pernambuco, o famoso Major Ferreira. E esse major conseguiu um pistoleiro com os fazendeiros, ele conseguiu um pistoleiro que foi e assassinou esse moço quando ele saía da padaria. Inclusive eu conheci o lugar, que teve um ano que ia ser julgado um dos fazendeiros que tinha contratado o pistoleiro e a associação pediu que quem pudesse ir lá para dar uma força, né, ao colega que fosse, cada um com seu dinheiro, né? Ninguém. Aí eu fui e conheci o lugar, né? Conheci o lugar, conheci a mulher dele, conheci as filhas, que eram pequenininhas. E o ano passado elas estiveram aqui porque iam dar uma placa ao Pedro Jorge, em homenagem. E aí as filhas vieram. Nossa, eu nem reconheci, né? Abracei. Foi muito emocionante, né? E com isso, o Ministério Público Federal, que não era uma instituição muito conhecida na época, né? Não tinha a difusão que tem hoje, de âmbito nacional, no interior. Então, a gente quase não conhecia. Com o episódio Pedro Jorge, o Ministério Público Federal ficou conhecido até fora, até no exterior. E isso chamou a atenção de muita gente, inclusive da minha. Quando eu vi esse fato e vi o pessoal falando, eu falei, olha, está aí uma instituição à qual eu gostaria de pertencer. E como que o senhor vê a atuação hoje do Ministério Público Federal? Nossa, fantástica, atuação fantástica. Eu acho que com a Constituição de 88 e a nossa lei complementar, 75, 93, foi o órgão que mais cresceu, né? Porque até então nós não tínhamos as garantias da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade dos vencimentos e mais, nós não tínhamos uma administração própria, né? E nem financeira. De maneira que nós dependíamos de outros órgãos, né? Do não tinha biblioteca, não tinha biblioteca, nada. Não tinha nada. As nossas máquinas, aquelas máquinas antigas de escrever, tipo Olivetti, Remington, não tínhamos nada.
E nem sede, que era o grande problema nosso. Nós éramos obrigados a ficar em prédios adaptados, que ou eram alugados ou eram cedidos, né? Sim. Porque nós mesmos não tínhamos. O senhor lembra a data da sua posse? Foi em setembro de 82 que eu entrei e comecei lá em São Paulo. E o procurador-chefe, na ocasião, o saudoso procurador-chefe, chamava-se Pedro Rota, que depois saiu do Ministério Público e foi ser desembargador federal no Tribunal Regional Federal de São Paulo, terceiro. Né? E ele, então, escalou a mim, que até aquela altura já tinha uma boa experiência na advocacia e tudo, o doutor Paulo Eduardo Bueno, que até hoje está na instituição, e o doutor João Carlos da Rocha Matos, que depois saiu e foi ser juiz. E aí ele nos reservou, era uma sala inteira de processos criminais, que é o que mais tinha lá, e que estava muito atrasado, né? Porque à época, o Ministério Público Federal, ele englobava tudo, né? Tanto a parte criminal, né, como o Ministério Público, propriamente dito, como a área civil. Hoje existe um órgão chamado AGU, né, Advocacia Geral da União, que cuida disso. Na época não, era nós que cuidávamos. Então existiam mais centenas, milhares de casos que às vezes vinham num momento só. Por exemplo, execuções fiscais. E aquilo você não tinha tempo nem de olhar direito o processo, tinha que soltar, né? O que o senhor considera, na sua atuação, o caso mais emblemático? Eu trabalhei muito na área penal. Já em Goiás, a gente fazia de tudo, previdenciário, problemas previdenciários, trabalhistas. Mas aquele que mais marcou para mim foi uma ação civil pública que eu movi com relação a Caldas Novas. Por quê? Em 88, chegaram às minhas mãos estudos dando conta de que com a construção desenfreada de poços, que a água estava não só diminuindo, quer dizer, coisa que você conseguia chegar no lençol termal com 100 metros, você tinha que cavar 400 para encontrar água. E ela estava esfriando. Por quê? Porque você, quando você retira a água com muitos poços, não dá tempo de esquentar de novo. Então a água estava diminuindo. Isso seria... a intensidade, né? O calor dela também. Aí eu movi uma ação civil pública e o juiz federal, Dr. João Vieira Fagundes, deu a liminar em relação à prefeitura. E, então, com relação ao prefeito, que era o pior predador, o juiz deu a liminar. Demorou mais um tempo, o mesmo ocorreu com relação aos particulares, porque eles construíam poços, inclusive, sem técnica nenhuma, e o poço acabava caindo e estava criando problema no lençol. Aí nesse meio tempo eu saí, vim aqui para Brasília e os colegas continuaram. Até que no Tribunal Regional Federal entenderam que o Ministério Público não era a parte legítima, porque era um problema que dizia respeito ao município, não sei o quê, e resolveram extinguir o processo, né? Mas os colegas, e eu aplaudo esses meus colegas, apelaram para o Superior Tribunal de Justiça, dizendo que não, o lençol termal é de propriedade da União. Então a União tinha legitimidade. E o Superior Tribunal de Justiça adotou esse entendimento e hoje isso é pacífico, né? De maneira que então finalmente se executou a decisão, mandando ou fechar esses poços, ou então mandar que eles adaptassem esses poços dentro das regras devidas, mandou pagar uma taxa e outra coisa, hoje os poços lá em Caldas Novas, eles têm relógio, porque antes era 24 horas
os hotéis lá iam explorando o lençol termal. Hoje não, hoje tem prazo, eles não podem o dia inteiro, eles têm um período para usar água termal e pagam uma taxa. E hoje, para você abrir um poço lá em Caldas Novas, é a maior dificuldade. O que o senhor considera uma grande vitória? Bom, eu acho que a maior de todas foi ingressar no Ministério Público Federal, né? Que era um concurso muito difícil, que você saía das provas realmente esgotado. E para atuar num órgão, nossa, que eu vestia a camisa, né? Com garra, e que me deu muita satisfação. Então eu acho que a melhor coisa que eu podia escolher na vida foi a procuradoria. Você só vai me ver parar de trabalhar o dia que eu tiver num pijama de madeira, né, como se fala, né, que tiver num caixão. Eu ainda vou ao escritório, ainda faço, já não com a mesma intensidade, mas ainda faço um recurso, uns contrarrazões, e vou muito no escritório, inclusive para conversar, né, com os colegas, com os vizinhos. E para ler, eu gosto muito de biografia, então é difícil eu ficar sem ler alguma coisa, e ouvir música clássica. Tem uma emissora de TV que passa música clássica o dia inteiro, parece que eu estou no céu. Uma maravilha, eu adoro música clássica, né? E, então passo o tempo assim, sabe? E só vou parar mesmo quando tiver já a caminho, né?